de leitura anual da Bíblia com Lana e Rosane. Hoje nós vamos ler 2 Samuel, do capítulo 4 ao capítulo 7. Diz assim a palavra: Isbosete é assassinado. Quando Isbosete, filho de Saul, soube que Abner havia sido assassinado na cidade de Hebrom, perdeu a coragem e todo o povo de Israel ficou com medo. Havia 2 oficiais de Isbosete que comandavam os ataques rápidos ao território inimigo. Eles se chamavam Baná e Recabe e eram filhos de Rimom, da cidade de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote é considerada como parte do território de Benjamim. Os antigos moradores de Beerote haviam fugido para a cidade de Gitaim, e eles vivem ali como estrangeiros até hoje. Quando Saul e Jonatas foram mortos, em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Recabe e Baná foram para a casa de Isbosete. Chegaram lá quando ele estava tirando a sua soneca depois do almoço. A mulher que estava na porta peneirando o trigo havia ficado com sono e estava dormindo. Por isso Baná e Recabe entraram em silêncio, foram ao quarto de Isbosete, onde dormia um sono pesado, e o mataram. Então cortaram a cabeça dele e a levaram consigo. Eles caminharam a noite toda pelo vale do rio Jordão. Quando chegaram a Hebrom, mostraram a cabeça de Isbosete ao rei Davi e disseram: Aqui está a cabeça de Isbosete, filho do seu inimigo Saul, que queria matá-lo. Hoje o Senhor Deus vingou o rei, meu senhor, de Saul e dos seus descendentes. Davi respondeu: Eu agarrei e mandei matar o mensageiro que foi ao meu encontro na cidade de Ziclag. Pois ele, pensando que estava me dando uma boa notícia, me contou a respeito da morte de Saul. Agora juro pelo Senhor, o Deus vivo, que me salvou de todos os perigos, que eu castigarei muito mais os homens traiçoeiros que mataram o inocente que estava dormindo na sua própria casa. Agora vou me vingar de vocês por terem matado Isbosete, e vou varrer vocês da face da terra. Então Davi deu ordem, e os seus soldados mataram Recabe e Baná. Depois cortaram as mãos e os pés deles, e penduraram perto da represa de Hebrom. E pegaram a cabeça de Isbosete e enterraram na sepultura de Abner, em Hebrom. Capítulo 5. Davi é feito rei de Israel e de Judá. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio, e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e os seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la e por isso disseram: Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora. Bastam os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. A coisa aconteceu assim. Naquele dia Davi disse aos seus soldados: Se alguém quiser matar os jebuseus, aqueles pobres cegos e aleijados que eu tanto odeio, então que suba pelo túnel da água e os ataque. É por isso que se diz: os cegos e os aleijados não podem entrar na casa de Deus. Davi ficou morando na fortaleza e a chamou de Cidade de Davi. Em volta, ele construiu defesas que iam desde o aterro que ficava do lado leste da cidade até o palácio. E Davi ia ficando cada vez mais forte, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estava com ele. O rei Hirão, da cidade de Tiro, enviou embaixadores a Davi. Ele mandou toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros, e eles construíram um palácio para Davi. E assim, Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel, e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Depois que saiu da cidade de Hebrom, Davi arranjou mais concubinas e esposas em Jerusalém, e com elas teve mais filhos e filhas. Os filhos de Davi que nasceram em Jerusalém foram Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada e Elifalete. Davi derrota os filisteus.
Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido como rei de Israel, o seu exército saiu para prendê-lo. Quando soube disso, Davi desceu para a fortaleza. Os filisteus chegaram ao vale de gigantes e o ocuparam. Aí Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo voltar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Senhor, eu lhe darei a vitória. Então Davi foi até Baal-Perazim e ali venceu os filisteus. Ele disse: como uma enchente que derruba tudo, assim o Senhor abriu uma brecha no meio dos meus inimigos. Por isso aquele lugar é chamado de Baal-Perazim. Ali os filisteus abandonaram os seus ídolos, e Davi e os seus soldados o levaram embora. Então os filisteus voltaram para o vale dos gigantes e o ocuparam. Mais uma vez Davi consultou o Senhor, e ele respondeu: não os ataque daqui. Dê a volta, vá até as amoreiras e ataque por trás. Quando você ouvir o barulho de marcha por cima das amoreiras, fique pronto para atacar, porque isso quer dizer que eu estou indo na sua frente para derrotar o exército dos filisteus. Davi fez o que o Senhor havia mandado e obrigou os filisteus a recuarem desde Geba até Gezer. Capítulo 6. A Arca da Aliança levada para Jerusalém. Mais uma vez, Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30.000 homens. Levou-os à cidade de Baalá, em Judá, para pegarem a Arca da Aliança, que tem o nome do Senhor Todo-Poderoso, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a arca no carro de bois, novo, e a tiraram da casa de Abinadab, que ficava num monte. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro, que carregava a arca. Aiô caminhava na frente. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todas as suas forças em louvor a Deus, o Senhor. Eles tocavam harpas, liras, tambores, castanholas e pratos. Quando chegaram ao campo de descascar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a arca da aliança. O Senhor Deus ficou irado com Uzá por sua falta de respeito e o matou. E Uzá morreu ali, ao lado da arca. Davi ficou furioso porque o Senhor, na sua ira, havia castigado Uzá. Assim, até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Então Davi ficou com medo de Deus, o Senhor, e disse: como? E agora, como é que poderia levar comigo a arca da aliança? Assim, Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e a levou para a casa de Obed-Edom, que era da cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses e o Senhor abençoou Obed e a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed e tudo o que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e, com uma grande festa, a levou para Jerusalém. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus em sacrifício um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo um manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo em louvor a Deus, o Senhor. E assim ele e todos os israelitas levaram a arca da aliança para Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombeta. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou pela janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca em que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus o Senhor sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer os sacrifícios e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Em seguida, todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família, e Mical, filha de Saul, saiu para encontrá-lo. Ela disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel. Parecia um sem vergonha, mostrando o corpo para as empregadas e seus funcionários. Davi respondeu: eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher o seu pai e os seus descendentes dele, e me fez o líder de Israel, o seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e me humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Capítulo 7. Eita. O rei Davi conseguiu controlar completamente o seu reino, e o Senhor Deus o livrou de todos os seus inimigos. Um dia Davi disse ao profeta Natã: veja só, aqui estou eu, morando numa casa revestida de madeira de cedro, enquanto a arca da aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, porque o Senhor Deus está com você.
Mas naquela noite o Senhor disse a Natã: vá, diga ao meu servo Davi, que eu mandei dizer o seguinte: não é você a pessoa que deve construir um templo para eu morar nele. Desde que tirei do Egito o povo de Israel e até hoje eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho viajado morando em barracas em todas as minhas viagens com o povo de Israel. Nunca perguntei aos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar das ovelhas no campo para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido. Conforme você foi avançando, eu o defendi de todos os seus inimigos. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e fiz morada ali, onde eles viverão em paz. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Eu prometo que te livrarei você de todos os seus inimigos e que lhe darei descendentes. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e o tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim. E eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei o pai dele e ele será o meu filho. Quando ele errar, eu o castigarei como um pai castiga o filho. Porém, não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Você sempre terá descendentes, e farei com que o seu reino dure para sempre, e a sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus havia revelado. A oração de agradecimento de Davi. O rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: ó Senhor meu Deus, eu não mereço tudo o que fizestes por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se as bênçãos do passado ainda fossem poucas, agora está fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E deixastes um homem ver isso. Ó Senhor, meu Deus, o que mais posso te dizer? Tu me conheces, pois sou teu servo. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Como és grande, ó Senhor nosso Deus, não há ninguém igual a ti. Como temos ouvido dizer, somente tu és Deus, não existe outro. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertastes para ser o teu próprio povo. Tu te tornastes famoso e fizestes grandes e maravilhosas coisas por eles. Tu libertastes o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações e seus deuses conforme o teu povo ia avançando. Ó Senhor, tu fizestes com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre e te tornastes o seu Deus. E agora, ó Senhor meu Deus, nosso Deus, confirma a promessa que fizestes ao meu respeito e a respeito da minha família, e cumpra o que dissestes que ia acontecer. A tua fama será grande, e para sempre dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel, e tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelastes a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. E mais, tu, ó Senhor, me fizestes esta maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Eu peço agora que abençoes meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isto, que a tua bênção esteja sobre os meus descendentes para sempre. Fantástico, né? Fantástico. Eu quero, antes de você entrar, mas é só um detalhe, depois você pode ir, você deve também ter os seus pontos, né? Mas uma coisa que me chama muita atenção, que é para onde vai mais a minha mente, né? Para esse lado mais de reconhecimento, sabe? De que realmente tudo que Deus faz na nossa vida é para a glória dele. Eu puxo muito para esse lado, eu sempre procuro ver isso e impregnar isso em mim. A gente vem em Davi exatamente isso, né? Aqui no capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: assim Davi entendeu que o Senhor o havia confirmado como rei de Israel e que por amor ao seu povo estava fazendo o seu reino progredir. Davi reconhecia que Deus fazia aquilo por amor
ao povo dele. Porque o que eu quero trazer para mim, né, para o nosso tempo? Muitas vezes a gente, né, com o tempo a gente vai vencendo isso, né, com a nossa maturidade. Mas quantas vezes a gente pensa, Deus está fazendo por causa de mim, porque eu estou aqui, porque eu sou bom, porque eu estou orando, porque eu estou jejuando, ou porque eu sou um ministro, porque eu sou um pastor, um bispo, e vai embora, né? Mas a verdade que a gente percebe aqui em Davi, que ele reconheceu, ele sabia quem ele era, porque sabemos que a estima dele era levantada, ele era um homem que sabia quem ele era, mas ele reconhecia que não era por causa de quem ele era por causa da glória de Deus. E aqui no final a gente percebe a mesma coisa. O Senhor disse que ia honrá-lo, né? As descendências dele, e que ia, né? Que vem aqui um pedaço fala aqui, que ele ia ser famoso, que a descendência dele ia ser famosa, só que ele traz tudo para Deus novamente. Sim. Deus diz para ele que ele vai ser famoso, que as descendências dele ia ser lembrada, que iam ser reis, que um dos filhos ia ser rei. Deus, como diz o outro, enche a bola de Davi, né? Só que Davi se volta para aquela oração dizendo para não, tu és famoso, né? O Senhor é famoso, o Senhor é o Deus de Israel, o Senhor escolheu o teu povo. E é como ele transfere toda a glória para Deus, independente até mesmo do que ele estava ouvindo ali. Ele sabia quem ele era e transferia para Deus agora. É por isso que nós, como cristãos, como amigos de Deus, vamos falar assim, tem cristão, né? Vamos falar, nós como amigos de Deus, temos que ter essa sensibilidade de realmente estar nesse mundo de Deus, né? Na dimensão de Deus, porque é a única maneira da pessoa dar a Deus toda a glória. Você está entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Mesmo que ele seja um grande homem, uma grande mulher de Deus, que tenha promessas, 1000 promessas, que seja o melhor cantor, o melhor pregador, vamos trazer para o nosso tempo, né? O melhor governante, que seja, ele vai dar a Deus toda a glória. Aí vai para aquilo que a gente sempre fala, que não é sobre nós. Por mais que nós tenhamos, porque ele nos deu, ele nos dá por causa da sua glória e por amor ao seu povo. Não é por amor a uma pessoa, né? Tremendo. Glória a Deus por isso. E isso é muito nítido na vida Somente de Davi. uma pessoa, quero dizer. Sim. Isso aqui é muito nítido na vida de Davi. Eu vou aproveitar essa linha aí que você está suscitando, e aí eu quero ler o versículo 15 de 2 Samuel 7, que ele fala assim, olha: porém não retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Vamos ler esse 14. Eu serei o pai dele, ele será meu filho, quando ele errar eu castigarei como o pai castiga seu filho, porém não retirarei dele meu amor como fiz com Saul, para que você pudesse ser rei. Assim, Deus está falando aqui do filho de Davi que iria se desviar, que é Salomão. Sim. Se a gente for entrar no contexto, Davi ainda não caiu, ele só vai cair no capítulo 11. Tá? Deus está falando já da... Deus já na sua presciência sabia que Davi ia ter um filho que se chamaria Salomão, né? E que esse filho seria o filho que reinaria e que seria o que construiria o templo e que posteriormente se desviaria. Aí o Senhor diz assim: não retirarei dele o meu amor como fiz com Saul, para que você pudesse ser. Aí a gente para e pensa. Mas aqui no 14 ele diz claramente que ia o castigar, né? Mas que não sim, retiraria. Vai o castigar, mas com amor. Dizer, né? Exato. Então assim, uma coisa que a gente percebe na diferença entre Saul e Davi, porque nós estamos falando da linhagem de Saul e da linhagem de Davi. A linhagem de Saul foi toda destruída. Aqui sobreviveu foi Mefibosete, coxo dos 2 pés, que a gente depois vai ler sobre isso no capítulo 9, se não me engano. E quando a gente chegar lá, a gente vai ver, né, que ele, inclusive, foi alcançado pelo favor do rei. Né? E aí, a gente tem aí a Davi e a sua descendência. Inclusive, Jesus é o filho de Davi, ou seja, da descendência de Davi, o reino que nunca se acaba. Porque Jesus veio. É um reino eterno. É um reino eterno. Então, assim, qual é a diferença do pecado de Saul para o pecado de Davi? Se a gente for ver no que a gente tem lido, né, no 1 Samuel, né, é que realmente eu percebo, né, a diferença entre os dois é exatamente o que a gente vem falando, né? Começou com essa falta de instabilidade emocional de Saul, né? Eu percebo que, pelo que a gente está lendo, Saul, ele tinha uma... Como é que fala a palavra? Baixa autoestima. Mas tem uma outra palavra, é baixa rejeição, autoestima. né? Ele tinha isso. Davi foi rejeitado durante toda a vida dele. E eu acho que a diferença entre os dois é como eles se comportaram diante das coisas que se apresentaram para eles.
Saul se apresentou querendo lutar contra o próprio Deus, né? Sentindo aquela baixa estima, né? Aquela inferioridade que ele não precisava sentir, porque Deus o escolheu, mas sentindo aquilo, ele teve uma reação totalmente negativa que diante de Deus, quando Deus olhava para o coração dele, então que ele, na frente de Deus fala que Davi era um homem segundo o seu coração, né? Então, assim, Saul não, Saul deixou entrar no seu coração todos aqueles sentimentos. A diferença de Davi é que Davi viveu isso e muito mais, que o próprio rei tentou matar ele várias vezes, mas a reação interior dele em relação ao que ele acreditava que Deus era para ele, falou mais alto. Na realidade, assim, a gente percebe que dentro do que você falou, para usar essa base de compreensão, Davi, ele tinha tudo para se sentir inferior, rejeitado. Saul tinha tudo para se sentir com autoestima. Exatamente. Inclusive, a Bíblia fala que do ombro para cima não havia homem mais bonito e que sobressaísse mais do que Saul. Deus fez com ele. A gente percebe, por exemplo, o cuidado do pai de Saul com ele, quando ele vai atrás das jumentas que se perderam, depois ele acha a jumenta e fica preocupado com o filho. Ou seja, ele tinha muita quando Davi vai ser ungido rei, o pai nem lembra que ele existe, né? Porque Samuel fala, não é nenhum desses aqui, tem mais algum filho? Tenho, tá cuidando das ovelhas. Ou seja, ele tinha tudo para ser esse cara com baixa autoestima, ele tinha tudo para ser esse cara com ferida de rejeição, ao contrário de Saul, que tinha tudo para ser um cara com autoestima. Mas aí o que a gente percebe nessa situação toda? Davi, essas circunstâncias ao seu redor não influenciaram ele no seu relacionamento com Deus. Na hora de decidir realmente no sentido de, como é que fala? No sentido dele lidar com aquilo e se inferiorizar e se abater. Não, ele tinha um relacionamento com Deus e isso era o suficiente para ele saber quem ele era. Saul, ao contrário. Então, por que eu acredito que Deus julgou o pecado de Saul diferente do pecado de Davi? Porque o pecado de Saul estava sempre ligado ao fato de estar preocupado com a imagem, com a aparência. Davi nunca se preocupou com a aparência, Davi sempre se preocupou com Deus. Com o que ele pensava. Com Deus. Então essa é a chave de realmente Davi ter sido chamado por Deus, de um homem segundo o seu coração. A gente vê aqui Natan indo até Davi uma vez para trazer promessas maravilhosas, mas depois Natan vai vir até Davi de novo para dizer para ele, olha, você pecou, você caiu, e o cara reconhece. Samuel, quando foi exortar Saul não reconheceu, pelo contrário, Saul disse assim, eu sei que eu pequei, mas me honra na frente do povo. Ou seja, eu sei que eu pequei, mas eu preciso que você me honre na frente das pessoas. A aparência, o culto à imagem. E Davi não tinha isso. Tendo a conclusão, então, disso tudo, voltamos àquela estaca primordial, que Deus realmente sonda a sua intenção. Motivação, e inspiração. A sua motivação e inspiração, que é o que a gente sempre fala na Cidade de Refúgio. E que a gente tem falado sempre. Deus está sempre olhando para dentro de você. Mesmo que por fora, para as pessoas, seja totalmente ao contrário do que você espera. E a gente repete uma coisa que não sei se é clichê, é uma coisa que todo mundo já fala, mas repito, não é o que as pessoas estão pensando de você. Né? Eu acho que não é um clichê, né? Na verdade é uma realidade. É uma realidade. É o que Deus pensa de você. O que Deus tem pensado de você. Quais são as reações que você tem tido diante das provas de fogo que Deus tem te colocado? Você tem sido como Saul ou você tem sido como Davi? Qual tem sido o seu posicionamento? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida. Até amanhã no capítulo 8. Até amanhã. Deus abençoe.